Chegou a hora da entrevista aqui do JL. O tema de hoje será a guarda compartilhada e a pensão alimentícia. E para falar do assunto, eu recebo aqui no estúdio do JL o advogado João Carlos Nogueira. Como vai, João? Boa Tudo tarde, bom, Thiago? Tudo bem? Seja bem-vindo ao JL. João, vamos dar para cacetada. Em caso de separação, o regime de guarda compartilhada é obrigatório? Existem opções? O que pode ser feito em relação a isso? Thiago, quanto ao direito de família referente à dissolução da união, quando o casal se separa, muitas vezes no divórcio direto, o judiciário acredita que há de haver um consenso. Tem que ter um acordo entre as partes quanto à criação dos filhos, até porque a responsabilidade e obrigação é dos pais. Claro. Só se leva isso ao judiciário, né? É bom alertar, quando se não tem um consenso, quando não tem um acordo. Daí isso é levado ao judiciário. Então, o casal, apesar de separado, tem que tentar conversar para acertar essa condição. Isso, a composição é mesmo dos pais que são responsáveis. Só se leva ao judiciário quando tem alguma resistência ou oposição quanto a isso. Aí não se acertaram, vai para o juiz, existe a guarda unilateral, existe a guarda compartilhada, existem outras modalidades e eu queria saber também qual a diferença entre a unilateral e a compartilhada. Perfeito, Thiago. Quanto à guarda compartilhada, hoje em dia, ela é a regra geral. Tá. A guarda unilateral, primeiramente falando, é aquela quando se define um genitor como guardião. Ele é responsável exclusivamente, unilateralmente, pode até se opor contra a parte contrária ali na relação da criação do filho. Compete a outra parte só observar e manter aí observância quanto a isso. Já a guarda compartilhada, os dois participam efetivamente do melhor interesse da criança e quanto às decisões de mudança de estado, cidade, isso tudo tem que ter um consenso entre eles. Perfeito. Agora, muita gente tem dúvida nisso aí. Na guarda compartilhada, o menor pode se dividir entre duas casas. Como é que funciona esse regime? Também tem muita gente que fala, não, a guarda compartilhada é 50% para cada um mesmo, é 15 dias na casa de um, 15 na casa do outro. É assim ou não? A prática não funciona? Eu acho que não funciona. É verdade, isso é um tema de muita dúvida. A guarda, mesmo sendo compartilhada, Thiago, há de se ter uma fixação de referência de lar. Então, mesmo sendo compartilhada, a criança tem que ter uma moradia já pré-definida, ou com o pai ou com a mãe. Perfeito. Agora, o pai precisa pagar pensão, mesmo que tenha uma participação diária no filho? Isso também é muito controverso. As pessoas não têm a lucidez de verificar quanto a isso. O judiciário define que mesmo sendo a guarda compartilhada, mesmo tendo a participação diária dos dois, há a fixação de alimentos. O pai ou a mãe, uma parte, paga em pecúnia, né, em espécie, em dinheiro, certo, e a outra parte em natura, ali no dia a dia. Geralmente fica com a mãe, né, quando trata-se de menor incapaz, fica com a mãe, na maioria das vezes. Sim. O pai paga a pensão, independente de estar participando diariamente do filho, tem que pagar a pensão, sim. Agora, falando em pensão, qual o valor mínimo, porcentagem de, por exemplo, valor líquido que a pessoa recebe e tem que destinar para o filho na casa de pensão alimentícia? Quem determina isso é o juiz? Tem um valor mínimo, máximo de porcentagem em cima disso? O Poder Judiciário, ele verifica se o princípio que eles chamam binômio, necessidade e possibilidades, né? Entre a necessidade da criança, que já é presumida, até porque menor incapaz precisa de ter um valor para a subsistência. E de forma bem objetiva falando, há de se ter o rateio, né? Muitas vezes, se a criança recebe, digamos que hipoteticamente, um salário mínimo, do pai que paga ali em espécie, ela teria que ter um gasto natural de 2 salários, né? Se uma parte paga metade, então isso é equilibrado. Que é 50-50 porque os dois têm que ratear o filho, isso. Vamos dizer assim. A porcentagem varia muito de cidades, né? Daqui da Baixada, como Santos, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, dependendo da condição de quem paga, é equilibrada essa porcentagem, sempre com referência ao salário mínimo ou desconto em folha. A pergunta aqui que a produção também fez aqui pra gente, quais são os critérios para que a guarda compartilhada seja aplicada? É claro, separou, casal tem que conversar para acertar os ponteiros para que a guarda compartilhada entre em vigor, mas existem também outros critérios, falando no modo judicial, juridiquês, vamos dizer assim? Isso, de uma forma um tanto mais didática e objetiva, afastando um pouco a técnica das palavras um pouco mais robustas que os advogados costumam utilizar, a guarda compartilhada, mesmo sendo regra, Thiago, tem as exceções, que seria salvo se uma das partes não assim o desejar, então pode abrir mão,
ou se tratar-se da outra parte aí do genitor ou genitora que sofra aí uma ação penal, ou já foi responsabilizado pela justiça pública quanto a crime hediondo ou violência doméstica. Então tem essa cautela do judiciário para verificar, mas sempre para atender o melhor interesse da criança e não dos pais. A guarda compartilhada sempre seria aí o caminho ideal. Perfeito. E quais são os benefícios da guarda compartilhada para as crianças, né, para os filhos? Ah, excelente, viu, Thiago? Inclusive eu posso falar com propriedade no assunto que eu tenho uma guarda compartilhada de um filho menor, é bem saudável porque você participa efetivamente do dia a dia do seu filho e atende aí, como eu passei, o melhor interesse da criança. Então, às vezes o pai é um tanto egocêntrico ali, quer que fique só com ele, mas a participação do convívio familiar é extremamente importante. A guarda compartilhada efetivamente faz isso, com que os pais acabam atribuindo os avós, os tios, é bem melhor. Essa regra é bem melhor para a criança. Com certeza. João, estamos chegando ao final da sua participação, esclarecendo as dúvidas em relação à pensão alimentícia, guarda compartilhada. Queria que você falasse para aquela câmera ali, o pessoal que está assistindo a gente, como é que faz para entrar em contato com você, caso tenha dúvidas, caso queira uma consulta com o senhor? Isso, eu possuo a rede social, é o @NogueiraADV, a pessoa pode acessar ali nas redes sociais para tirar suas dúvidas, entrar em contato, lá também tem um link quanto ao WhatsApp, e como os procedimentos são todos eletrônicos, digitais, é muito mais prático a gente adiantar e antecipar muitas demandas por via eletrônica. Perfeito. João, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no JL. Obrigado, viu? Eu que agradeço e sucesso ao programa. Obrigado, João.